Excelentíssimo senhor general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, digníssimo ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, na pessoa de quem homenageio, cumprimento todos os ministros militares desta Corte. Excelentíssimo senhor doutor José Coelho Ferreira, ministro do STM, coordenador-geral do SEJUM e coordenador deste seminário, pessoa de quem cumprimento todos os eminentes ministros civis togados do Superior Tribunal Militar. Excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, doutor José Américo dos Santos, ministro do Superior Tribunal Militar, coordenador e presidente dessa mesa. Eu tenho a honra, aliás, de ser presidido, já que no Rio de Janeiro nós tivemos a sua presidência também, e fiquei muito satisfeito e feliz, tanto que, de vez em quando, ouço o áudio e vejo realmente suas palavras elogiosas. Eu gostaria também de fazer uma saudação especial ao eminente ministro Antônio Carlos Seixas Telles, né, pessoa de quem eu cumprimento todos os juízes auditores da Justiça Militar. Através dele, ele foi um excelente representante da magistratura e de uma geração abrilhantou bastante e também foi mestre. Até hoje, quando eu comecei a fazer concurso, eu recebi dele uma informação, um papelzinho, até pouco eu tinha esse papelzinho, é a ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. A partir daí, nós partimos para o estudo do direito, né, da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Então, isso me traz uma alegria muito grande. Iniciando essa palestra, eu gostaria de conversar inicialmente, antes de entrar no debate do tema, realmente, dos modos de interpretação estabelecidos no Código de Processo Penal Militar e na doutrina. O Código de Processo Penal Militar, ele só faz referência à interpretação literal e à interpretação extensiva e restritiva. Todavia, né, sabência geral que a doutrina divide a interpretação contra os meios, interpretação literal e gramatical, e também a interpretação lógica ou teleológica, e lógica e teleológica. Alguns doutrinadores, inclusive, alteram essa sistemática para falar na sistemática exclusiva, ou então de lógica separadamente. Todavia, na verdade, me parece que o melhor sistema é aquele que fala na interpretação lógica ou teleológica e que, através do qual nós chegamos a um resultado extensivo, declarativo, né? E também pode ser sempre empregando o sistema da Constituição Federal. E é sobre isso que nós vamos hoje debater nesta tarde de muita alegria para mim. Nós examinaremos as disposições do CPPM e da LOJM não recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Evidentemente, falando também sobre aquelas sobre as quais existem celeumas, né? Examinaremos os casos omissos do CPPM e da Lei de Organização Judiciária, que poderão ser supridos pela analogia, e, finalmente, as disposições de tratados internacionais aplicáveis à legislação penal e processual penal militar, notadamente o Pacto de São José da Costa Rica. Após esse preâmbulo, convém lembrar que, como todos nós sabemos, mesmo os procedimentos policiais, neles devem ser observados os princípios consagrados na Constituição da República, como bem observam Alexandro Clemente e André Mendes na obra Sigilo do Processo Penal, editora Revista dos Tribunais, na página 100. Dizem eles: o direito à prova, apesar de possuir status constitucional, não é absoluto, podendo ser limitado em algumas situações em razão do já mencionado
princípio da convivência das liberdades públicas, cuja meta é impedir que qualquer delas seja exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Assim, como víamos há pouco, não basta a simples interpretação literal das disposições do CPPM para que um procedimento seja isento de vícios, haja vista que, muitas vezes, elas dizem mais ou dizem menos do que queriam, ensejando, quanto aos meios empregados, a interpretação lógico-teleológica, sobre a qual falamos há pouco, observando-se notadamente o elemento sistemático e, principalmente, o sistema resultante das regras e princípios constitucionalmente consagrados, e quanto aos resultados, chegamos às denominadas interpretações extensiva, restritiva e declarativa. Por exemplo, o artigo 16 do CPPM estabelece: o inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do acusado. Ora, a referida disposição, pela interpretação literal, nos leva ao entendimento que é uma faculdade do encarregado dar conhecimento ao advogado. Todavia, pelo sistema constitucional, nós sabemos que o exercício das profissões tem a garantia da liberdade. Então, é livre o exercício das profissões. E o Código da OAB, o Estatuto dos Advogados, dá ao advogado exatamente as prerrogativas de comparecer, permito ler, de comparecer em juízo, de examinar. O artigo 7º, 14, estabelece: examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração antes de flagrante de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. As circunstâncias, na verdade, do sigilo e da ausência do contraditório na fase policial, também, entretanto, não permitem concluir que o advogado não possa tomar conhecimento do inquérito. Em razão dessa conclusão, surge uma questão, né? Podemos afirmar que também o sigilo do inquérito policial, em face do princípio da publicidade, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988? Evidentemente que a resposta é não. É importante observar que o referido entendimento não pode nos trazer essa conclusão. Após a vigência da Constituição de 88, muitos juristas procuraram proclamar a impossibilidade do sigilo do inquérito, argumentando que tal sigilo violaria o princípio da publicidade dos atos processuais. No entanto, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas, né, no sentido de que foi mantido o caráter sigiloso da peça informativa policial, pois se mesmo na fase judicial o princípio da publicidade é passível de restrições, por razões óbvias, né, não poderia a investigação prescindir do sigilo necessário à apuração dos fatos criminosos. Na verdade, no inquérito não se estabelece o contraditório, pois foi mantido o processo acusatório adotado pela legislação brasileira, haja vista que ele somente se estabelece na fase judicial, como é conhecimento de todos, né? Como verificamos do exame do inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República. Os inquéritos que admitem o contraditório são excepcionados na legislação. Eu pedi a vênia para citar um trechinho doutrinário. Sobre o sigilo do inquérito, Denilson Feitosa, na obra Direito Processual Penal, editora Ímpetus, 6ª edição, na página 182, observa: sigilo. A autoridade que preside o inquérito policial deverá assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, artigo 20 do CPP. No caso da revogada Lei Antitóxico, 6.368, artigo 17, combinado com 26, a violação do sigilo caracterizava o crime previsto nela. No caso de PM,
o sigilo encontra-se previsto no artigo 16 do CPPM. Estou citando para demonstrar que a doutrina pacificamente concorda com o posicionamento de que o inquérito é sigiloso. Na página 182, prossegue o autor. Em qualquer hipótese, inquérito policial ou IPM, não pode haver sigilo para o advogado do indiciado, se houver procuração. Quanto ao IPM, não depende do arbítrio do encarregado, exatamente aquilo que nós falamos, ao contrário do que dispõe o artigo 16, infine, do CPPM, que, neste ponto, foi revogado pela Lei número 8.906, de 1994. Na verdade, eu gostaria de refletir com os senhores que nós não concordamos com esse ponto, que teria sido revogado pelo atual Estatuto da Ordem. Por quê? Porque já no advento da antiga Lei 4.215, o advogado tinha direito a ter vista dos autos e a Constituição também já dava a ele o pleno exercício das profissões, já se garantia o pleno exercício das profissões. Outro dispositivo que nos cabe examinar é o da incomunicabilidade, né? Esse dispositivo, realmente, ele não é pacífico, embora a maioria da doutrina entenda que a incomunicabilidade desapareceu em razão do dispositivo relativamente ao estado de defesa, né? Que diz a prisão por crime no estado determinado pelo executor, né? Será imediatamente o juiz competente que for. 4. É vedada a incomunicabilidade. Contudo, há doutrinadores que rejeitam este ponto de vista. Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de Processo Penal Comentado, na 10ª edição, na parte 126, noticia que esses autores que se posicionam contrariamente têm a justificativa de que o artigo 136 e as disposições constitucionais relativamente a essa vedação seria apenas para crimes políticos, em razão do estado de defesa. Agora, uma coisa nós podemos observar, com certeza, é que a Constituição, quando veda quando fala na incomunicabilidade, ela faz referência especificamente, exclusivamente, ao advogado e à família do preso. Detenção do indiciado. Famoso artigo 18 do CPPM. A maioria da doutrina entende que ele foi parcialmente recepcionado ou talvez revogado parcialmente, em razão da Constituição Federal, quando admite, né, a prisão nos crimes propriamente militares, a prisão determinada pelo encarregado do inquérito. Inclusive, em receita de oficina, no Superior Tribunal Militar, a maioria, foi por maioria, né? A maioria entendeu que o dispositivo foi parcialmente recepcionado quando se tratar de crime propriamente militar. O ministro Vidigal estava presente, o doutor Cláudio Amin, né? E por maioria acabou sendo considerado. Agora, um aspecto que é importante e realmente se discute são os prazos, em relação aos prazos. Porque, consoante estabelece a Constituição da República em relação às prisões, nós sabemos que a prisão hoje tem que ser justificada. É necessário que ela seja examinada a necessidade da prisão por ser ela cautelar. Em razão desse dispositivo, a maioria dos operadores, nós também concordamos com isso, o entendimento é que ela deve ser, mesmo feita no crime propriamente militar, pelo encarregado, deve ser imediatamente comunicada ao juiz auditor, que, se entender que permanece, que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, decreta a prisão preventiva. Se entender em contrário, que não estão presentes, concede a liberdade provisória. São os dispositivos
relativos à legislação comum, que estabelece que, nos casos de prisão preventiva, deve estar presente os pressupostos da prisão preventiva, mesmo no caso de flagrante delito, né? Outro dispositivo que examinaremos é relativamente à famosa busca domiciliar. O Código de Processo Penal Militar estabelece a busca domiciliar poderá ser ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes ou determinada pela autoridade policial. Parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando assessor do inquérito ou dele tomar conhecimento, poderá solicitar de seu encarregado a realização da busca. Todavia, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, estabelece: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo caso em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia com determinação judicial, por determinação judicial. Nós entendemos que a referida disposição somente parcialmente foi recepcionada, né? Haja vista que o artigo 5º, 11, quando prescreve que a casa é asilo inviolável, só podendo ter uma diligência através da decisão judicial, né? E o que esse dispositivo admitia a determinação pela autoridade policial. Eu acho que, realmente, em relação a isso, não há qualquer dúvida quanto à não recepção da presente disposição. E o artigo 176 também estabelecia que o representante do Ministério Público, quando assessor do inquérito, poderá solicitar de seu encarregado a realização da busca. Evidentemente que está prejudicado, porque se a autoridade não pode determinar a realização de busca, consequentemente, não deverá fazê-lo. Precedência de mandato. O artigo 177, e deverá ser precedida de mandato a busca domiciliar que não for realizada pela própria autoridade judiciária ou pela autoridade que presidir o inquérito. O referido dispositivo só teve revogado, na verdade, a parte em que ele estabelece a possibilidade da determinação da busca pela autoridade que presidir o inquérito. Como antes da Constituição de 88, o delegado de polícia, o encarregado do inquérito, podia determinar a busca, então, evidentemente, a própria autoridade poderia fazê-lo. Expedição de mandato, outro dispositivo que merece ser examinado. Artigo 225, a autoridade judiciária ou encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em 2 vias o respectivo mandato com os seguintes requisitos. Então, vejam bem, a autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em 2 vias o respectivo mandato. Ora, se somente a autoridade judiciária pode determinar a prisão de alguém, evidentemente, só ela, a princípio, poderá expedir o mandato. Poderíamos ainda vislumbrar, hoje, uma aplicação desse dispositivo sem que o mandato seja assinado ou determinado por uma autoridade policial militar? Só num caso. Se, a partir do momento que se admita que aquela prisão do artigo 18 possa ser executada pelo encarregado do inquérito, muito embora logo depois comunicando à autoridade judiciária, se ele manda prender, ele pode realmente expedir, nesse caso, o mandado de prisão. Captura em domicílio. O artigo 231 estabelece: se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão. Parágrafo único.
Se o executor não tiver certeza da presença do capturado na casa, poderá proceder à busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandato, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-lo. Essa parte final, uma vez tratando de autoridade policial, evidentemente que não foi recepcionado pela Constituição, pois uma autoridade militar não poderá jamais ingressar numa residência. Nós sabemos que, para o ingresso na residência, é necessário que haja um mandato judicial. Inclusive, no último exame oral, surgiu uma pergunta muito interessante feita pelo doutor Cláudio Amin, o exame oral simulado, né? Muito interessante. O seu candidato prenderia em flagrante o desertor que estava no interior da residência, né? E ocorre um aspecto muito interessante, porque quem entender que é crime permanente, a lei autoriza, né? Quem não entender que não é crime permanente, evidentemente não autorizaria. E foi muito interessante, porque alertou os candidatos que uma pergunta dessa pode realmente prejudicar o exame. Casos de liberdade provisória. Como todos os senhores conhecem, o artigo 270 do CPPM estabelece que o indiciado ou acusado livrar-se-á solto nos casos de infração a que não for combinada pena privativa de liberdade. E no parágrafo único, poderá livrar-se solto no caso de infração culposa, salvo se compreendida entre as previstas no livro 1, título 1 da parte especial do Código Penal Militar, aqueles crimes contra a segurança externa, né? E o título 1 também do Código Penal Militar. No caso de infração punida com pena de detenção não superior a 2 anos, salvo as previstas nos artigos 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187 e seguinte, né? Todavia, o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, sentença penal condenatória, e ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Efetivamente, o que ocorre, gente? Há uma discussão exatamente nesse sentido, e essa discussão, ela gera realmente jurisprudências divergentes, até entre o Superior Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal. Uma doutrina que nos parece aplicável à questão é de um colega do Ministério Público, chamado Renato Brasileiro, na obra A Nova Prisão Cautelar, no qual, nas páginas 446, editora Ímpetos, Rio de Janeiro, 446 e 447, afirma: em que pese o silêncio do CPPM, por força da regra de tratamento que deriva do princípio da presunção da não culpabilidade, e considerando que a restrição à liberdade do acusado, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, só deve ser admitida a título de medida cautelar, e desde que demonstrada a imprescindibilidade da adoção da medida à luz das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, CPPM, artigo 255, doutrina e jurisprudência sempre admitiram a possibilidade de se aplicar subsidiariamente o dispositivo do antigo parágrafo único do artigo 310 do CPP, no âmbito da Justiça Militar. Tal possibilidade, aliás, é reforçada pelo próprio dispositivo do artigo 257 do CPPM, que dispõe sobre a hipótese em que não há necessidade da prisão. Na verdade, ele se refere às disposições do Código de Processo Penal Comum, que estabelecem que qualquer prisão em flagrante só deverá persistir desde que estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva. Inclusive, o antigo artigo 310 foi alterado pela lei de 2011, né, que também estabelece, nesse sentido, que a prisão preventiva
só deve ser mantida ou decretada se estiverem presentes os elementos para sua decretação. E no nosso código seriam exatamente indícios, né? Indícios suficientes indícios de autoria, né? E fato que em tese constitua crime, e aquelas do artigo 255, necessidade da instrução criminal, maior ou menor extensão, daquelas dispositivos que todos já conhecem, né? Outro assunto que eu gostaria de abordar com os senhores é o interrogatório. Houve modificação na legislação comum pela nossa sistemática. Antes de nós entrarmos especificamente nessa disposição, eu gostaria de fazer uma referência interessante, que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que o interrogatório deve ser a última peça, né? Do processo penal. É um aspecto interessante, realmente respeitando a decisão do Supremo, mas, na verdade, o legislador processual penal militar quis decidir de forma diversa, porque no antigo CJM, doutor Antônio Carlos Seixas Teles atuou muito nele, né? No antigo CJM, o interrogatório era, na verdade, a última peça. E o indivíduo era qualificado, eram ouvidas testemunhas, e o interrogatório, em 1969, que o legislador efetivamente fez essa alteração no CPPM. E hoje já se quer fazer essa alteração em relação ao interrogatório. Mas, em relação ao que hoje está posto no Código de Processo Penal Militar, nós verificamos que o Código de Processo Penal Comum, realmente, de acordo com a Constituição, ele estabeleceu a possibilidade de que as partes se manifestem e façam perguntas ao final do interrogatório. É o que diz o artigo 188. Diz: após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. O CPP comum já estabeleceu essa norma, que já vinha sendo, inclusive, observado por muitos juízes, né? E sobre essa possibilidade da observância das prescrições constantes do atual artigo 188, eu penso que, como é pacífico a não aplicação da parte final do artigo 305, que nós vamos examinar há pouco. A parte final do artigo 305 é aquele que advertia, né, o acusado para não permanecer calado, que o seu silêncio poderia ser examinado contra a sua defesa, né? Então, assim como o artigo 305 determina que o réu seja advertido, que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, deve a norma, com referência à participação das partes, ser observada também num processo penal militar, haja vista que tais participações decorrem dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa. Um trechinho de doutrina de Marcelo Polastri, na obra Curso de Processo Penal, terceira edição, na página 145, 146. Sempre entendeu que o interrogatório seria ato do juiz e personalíssimo em relação ao acusado no processo. Desta forma, um entendimento de que, apesar da oitiva do indiciado no inquérito, se denominada usualmente interrogatório, na verdade, trata-se de mero ato de investigação, já que o interrogatório, propriamente dito, é aquele declaração do acusado colhida em juízo, a questão era a impossibilidade da interferência das partes no interrogatório. Afirmava-se que o interrogatório possuiria o caráter de judicialidade, ou seja, era ato privativo do juiz, não podendo as partes participarem.
nem o Ministério Público, a defesa, intervir na realização do mesmo. Agora, apesar de, a princípio, o interrogatório continuar sendo ato do juiz, isto é importante, né? As partes poderão intervir após as perguntas do magistrado, aduzindo perguntas pertinentes, assegurando, assim, maior ampla defesa, atendendo aos princípios constitucionais pertinentes. O artigo 305 que nós acabamos de referir, né? O nosso artigo 305 diz: antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Na verdade, o juiz da Justiça Militar, pelo menos que eu tenho conhecimento, já muito, já não faziam essa advertência, em razão do artigo 5º, né, que estabelece, o artigo 5º, 63, o preso será informado de seu direito, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, 22 de novembro de 1969, promulgado pelo decreto 678, de 6 de 11 de 92. Garantias judiciais. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, das seguintes garantias. G. Do direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. Faltou a última parte, 186, diz: depois devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Redação dada pela Lei 10.792, de 1º de 12 de 2003. Sobre a questão, um trecho doutrinário de grande importância de Paulo Rangel. É muito interessante porque ele vai chamar a atenção de que, às vezes, no Brasil é complicado, que esse dispositivo, na legislação comum, ele custou a ser aplicado. Foi necessário, então ele vai dizer que foi necessário uma lei posterior para que se começasse a observar o dispositivo constitucional. Ele diz assim: Paulo Rangel, ele já sustentava essa impossibilidade na obra Direito Processual Penal, já citada, 17ª edição, na página 553. Ele diz: no Brasil é assim, precisa de uma lei para fazer valer a Constituição. Veja que já dizíamos em edições anteriores, antes da Lei 10.792/2003, neste caso, advogamos a tese que a parte final do artigo 186 do CPP está revogada, não sendo mais lícito ao juiz advertir o réu na forma prevista no mencionado artigo, sob pena de nulidade, em verdadeira afronta à regra constitucional que garante ao réu o direito de permanecer calado. Então, somente com o advento da Lei 10.792, que realmente se observou, né, passou a se observar na legislação comum essa disposição. E ele diz mais adiante: foi preciso uma lei para fazer valer a Constituição.
Outro dispositivo que não há qualquer divergência realmente sobre a não recepção pela Constituição da República. O artigo 434 do CPPM diz assim: concluídos os debates e decidido qualquer questão de ordem levantada pelo Conselho de Justiça, passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimento sobre questões de direito que se relacionam com fatos sujeitos ao julgamento. Então, constituía a famosa sessão secreta que nós chegamos a conhecer, né? E agora eu vou mexer nesse dispositivo por um detalhe, somente que hoje muitos advogados, inclusive, pleiteiam a sessão secreta com toda a amplitude, mas há a possibilidade de restrições, né? Há restrições ao sigilo, à publicidade, a restrição à publicidade. A Comissão Americana sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, 22 de novembro de 69, promulgado pelo Decreto 678, de 6 de 11 de 92, no artigo 8º, estabelece garantias judiciais. 5. O processo penal deve ser público. Agora, vejam bem, o próprio Pacto São José de Costa Rica, salvo no que necessário para preservar os interesses da Justiça. E a Constituição Federal, no artigo 5º, 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Vejam bem a restrição, né? Quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E o artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá, sob o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. 9. Esse inciso foi alterado pela emenda número 45, de 2004. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar, importante, né? Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O artigo 434 do CPPM menciona a instalação da sessão secreta após o debate, né? E, pelas razões já expostas, nós vimos que realmente não foi recepcionado. Paulo Rangel, sobre a questão, e exatamente falando sobre a publicidade, que ela não é ilimitada, ela pode ser restrita, ele diz: o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucionalmente assegurado, disciplinando-o com expressa ressalva para as situações de interesse público, entre os direitos e garantias fundamentais. Salvo o princípio, sobre o princípio da publicidade, também Denilson Feitosa, no mesmo sentido. E sobre a publicidade interna restrita, Paulo Rangel, em cima, entretanto, em certos casos, expressamente previsto na lei, poderá ser restringida a presença de determinadas pessoas nas audiências, surgindo a publicidade interna restrita. E assim, todos os autores admitem essa possibilidade, em determinados casos, da publicidade. Proclamação do resultado e prisão do réu.
disposição também não há dúvida que realmente ela não foi recepcionada pela Constituição, porque essa disposição, eu vi acontecer muito, dizia o seguinte: se a sentença for absolutória por maioria de votos e a acusação versar sobre crime a que a lei comine pena, no máximo, por tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso se interposta apelação pelo Ministério Público, salvo se tiver apresentado espontaneamente a prisão para confessar crime cuja autoria era ignorada ou imputada a outra. O artigo 532 tinha o mesmo teor. Evidentemente, não há como se sustentar, na verdade, essa disposição, porque ele permitia a prisão do absolvido. Ele ficaria preso, desde que a pena fosse até 20 anos, ele ficaria preso, aguardando a apelação. Então, o resultado da apelação. Então, se o resultado, depois do resultado da apelação, é que ele poderia ser posto em liberdade. Então, realmente, não há que se discutir que essa disposição não foi recepcionada. Bom, gente, a questão agora ela é mais controvertida, porque o artigo 527 do CPPM, ele permite que o indivíduo não se recolha à prisão, não seja recolhido à prisão, desde que primário e de bons antecedentes. Eu vou citar um trecho doutrinário, mas antes eu gostaria de dar fazer um pequeno comentário histórico. Na verdade, quem criou essa hipótese no Brasil de o primário de bons antecedentes recorrer em liberdade foi a denominada Lei Fleury, uma lei de 5.941, de 22 de novembro de 1973. E, posteriormente, foi editada a Lei 6.544, de 30 de junho de 1978, que alterou o artigo 527 e 549, ambos do CPPM, para incluir a ressalva para os réus primários e de bons antecedentes. E eu, na época, essa aprovação legislativa, ela decorreu de esforços de um eminente advogado na época, o doutor Lino Machado, era um defensor dessa norma, tanto que, quando ela foi aprovada, ela, naquela época, passou a ser chamada de Lei Lino Machado, que passou realmente a possibilitar aos condenados para a Justiça Militar, primários de bons antecedentes, não precisassem recolher a prisão para recorrer. Todavia, hoje, o entendimento doutrinário é no sentido de que, mesmo quem não seja primário de bons antecedentes, se não estiverem presentes pressupostos da prisão preventiva, também podem apelar em liberdade. Por isso, trouxe um trecho doutrinário de Renato Brasileiro de Lima, na obra Nova Prisão Cautelar, já citada. Diz ele: com efeito, se o acusado permaneceu solto ao longo de toda a primeira fase do procedimento do júri, ou até a sentença condenatória recorrível, mesmo não sendo primário e com bons antecedentes, isso se deve ao fato do juiz não ter visualizado nenhum motivo que autorizasse sua prisão preventiva. Poderia, então, a prisão ser determinada como efeito automático. Ele faz a pergunta: poderia, então, a prisão ser determinada com efeito automático da pronúncia ou da sentença condenatória recorrível? E ele responde: evidentemente que não, porque, se assim o fizesse, estaria o magistrado impondo uma prisão provisória com efeito automático de decisão não definitiva, o que somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em se tratando de prisões provisórias, não se admite a privação cautelar
como efeito automático da pronúncia ou da sentença condenatória recorrível, sob pena de se admitir uma hipótese de prisão provisória desprovida de qualquer necessidade cautelar referida a alguma circunstância fática, concreta e devidamente demonstrada, diversa do poder de punir ou do fato delitivo em si mesmo. Então, hoje, na verdade, a doutrina é unânime no sentido de que é necessário que se fundamente, né, a manutenção da prisão, mesmo do condenado na primeira instância. Bom, casos de correição parcial, né? Essa questão tem trazido um debate muito interessante, porque a nossa legislação, tanto o Código de Processo Penal Militar, no artigo 498, como a Lei de Organização Judiciária, no artigo 14, admitem que o auditor corregedor proceda à correição, né, na letra C do 14, vamos ler a letra C do 14, nos autos de inquérito, mandados arquivar pelo juiz auditor, representando ao tribunal mediante despacho fundamentado, desde que entenda existente indício de crime e de autoria. Pela Procuradoria-Geral da República, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4.153, contra essa parte da legislação judiciária militar, sustentando que a linha C do artigo 14 do referido diploma deve ser considerado inconstitucional, porque dá atribuições do auditor corregedor, que constitucionalmente seria do Ministério Público Militar, por força do que dispõe o artigo 129, inciso 1 da Constituição da República. Ela ainda não foi julgada. Todavia, é importante notar que, com o advento da Carta da República, a referida disposição originariamente foi adotada quando era cabível. Essa disposição do CPPM é interessante, da Lei de Organização Judiciária, ela foi adotada quando não era cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Então, era um instrumento, né, que se teria, inclusive, para o corregedor ser até avisado pelo ofendido, seu representante legal, no caso de desídia do Ministério Público. Todavia, com a Constituição Federal de 88, surgiu o quê? Surgiu, efetivamente, a ação privada subsidiária da pública, em que o ofendido pode suprir uma eventual negligência do Ministério Público. Felizmente, no Ministério Público Militar não se tem notícia de nenhuma ação nesse sentido. Já tem notícia de outras, existe até decisões do Supremo, mas de outras justiças e outros Ministérios Públicos. Sobre essa questão, realmente vem se aguardando essa disposição, essa decisão da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Bom, ainda, gente, alguns casos omissos do CPPM e da LOJM. Um fato muito interessante é em relação ao impedimento de membros do Ministério Público, né? O artigo 37 do CPPM, quando estabelece os impedimentos para exercer a jurisdição, em relativamente ao juiz, no artigo 37, mais provavelmente, no artigo 37, letra B, o legislador veda ao juiz, ou seja, coloca-o na situação de impedimento, se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou houver servido como testemunha. Em todas as legislações, na legislação comum, na legislação anterior, os impedimentos dos membros do Ministério Público são os mesmos dos magistrados. Todavia, o CPPM inovou, resolveu colocar impedimentos exclusivos, né, para membros do Ministério Público. Simplesmente, no artigo 57, o legislador, quando fala em relação ao desempenho de funções, diz na letra B, se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções,
não fala que o Ministério Público tenha servido como testemunha. Será que o legislador processual penal militar pensou em que o Ministério Público poderia servir como testemunha também e funcionar como membro do Ministério Público, né? Nós concluímos que não. Nós concluímos que o membro do Ministério Público, embora não seja vedado expressamente no artigo 57, ele não pode, evidentemente, servir como testemunha. E como não pode, por que não pode fazê-lo? Primeiro, há um aspecto muito interessante. A própria legislação diz que a testemunha não pode se limitar a confirmar depoimento prestado em inquérito, né? Ora, então, o membro do Ministério Público teria que ser ouvido. Também a lei estabelece que o Ministério Público deve fazer pergunta para a testemunha. Como ele poderia fazer? Perguntar para ele mesmo? Sentar numa cadeira? Contam que num determinado Ministério Público aconteceu um fato interessante, não no nosso, no Ministério Público lá do Paraguai, um representante do Ministério Público estava fazendo uma sindicância, e ele foi ouvir ele mesmo. Então, num momento, ele sentava na cadeira do sindicante e, no outro, quando ele respondia, ele sentava na cadeira do depoente. Então, não sei se é folclore, mas existe essa história. Então, na verdade, outra disposição também que é interessante nós verificarmos é que a própria legislação, o antigo CJM, estabelecia que o Ministério Público teria os mesmos, não falava em impedimento, mas as mesmas suspeições dos juízes, como é na legislação comum. Então, é evidentemente que esse dispositivo deve ser suprido pela legislação penal comum e entender que o membro do Ministério Público está suspeito, sim, a partir do momento que ele tenha servido como testemunha. Finalmente, gente, eu gostaria de, um pouco antes de encerrar, verificar com os senhores umas conclusões que, essa última oficina, né, qual nós participamos na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, foi muito interessante. O ministro Vidigal, doutor Cláudio Amin, aqui presente. E foi realmente, as conclusões foram por maioria, mas é interessante que os senhores tomem conhecimento. Nas conclusões, como conclusão dos trabalhos da Oficina de Crime Militar próprio, evento organizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, que foi realizado na Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no dia 7 a 9 de agosto de 2003, em Brasília, Distrito Federal, os participantes deliberaram. Passamos por momentos de renovação e de reflexão no nosso ordenamento jurídico a partir da promulgação da nova Carta Magna de 1988. Daí, as constantes alterações na legislação infraconstitucional para se amoldar ao novo texto constitucional. Entendemos que estamos no momento oportuno para a proposição de mudanças e reflexões justas e honestas sobre a justiça castrense. Devemos, operadores do direito, ocupar a vanguarda dos novos desafios decorrentes da evolução social e de suas necessidades, com a finalidade de garantir o acesso à justiça e a efetividade do processo. A Justiça Militar, diante da Constituição da República de 1988, tem a árdua missão de interpretar as normas processuais pré-existentes de modo diverso do contexto no qual elas foram publicadas, sob pena de não dar cumprimento aos ditames constitucionais do regime democrático de direito. E, nesse mistério, não pode perder de vista as especificidades das Forças Armadas e as peculiaridades do regime estatutário militar, o arcabouço de restrições condicionais legais e regulamentos impostos aos militares, juntamente com a relevância do papel desempenhado pelas Forças Armadas, revelam aquelas peculiaridades e especificidades que reclamam o julgamento das questões afetas à caserna por um órgão jurisdicional especializado, que poderia romper a barreira da competência, hoje restrita ao julgamento dos crimes militares. Isso porque, no nosso entender, a manutenção do Estado depende do seu poder de prover segurança
às Forças Armadas, que garante a segurança interna e externa, e a Justiça Militar garante a manutenção dos princípios e interesses das Forças Armadas. Por outro lado, a segurança não pode ser obtida a qualquer preço, pois o eixo central, o principal pilar do Estado Democrático de Direito, é a dignidade da pessoa humana, tal qual disposto no artigo 1º da Constituição da República. Assim, gente, conclui-se com alguns pontos, que é realmente muito longo, e dentre eles se falou sobre o famoso artigo 18. Eu não vou prosseguir, porque senão realmente o meu horário estaria esgotado. Todavia, quero reiterar a alegria de estar aqui neste tribunal e parabenizar todos os senhores que integram a Justiça Militar da União. Os senhores devem estar muito orgulhosos de integrarem essa secular justiça. Muito obrigado. Temas importantes de indagação, de discussão, e nós não vamos perder muito tempo e chamaríamos como a primeira debatedora a excelentíssima senhora auditora corregedora desta Justiça Militar. Eu vou aproveitar a oportunidade que nós estamos com um problema grande na primeira instância. Ontem mesmo nós estávamos discutindo lá na correição sobre isso. Nós já temos processos anulados por causa do interrogatório ao final. A falta do interrogatório ao final. A DPU tem pedido constantemente. O tribunal inicialmente entendeu que era para fazer como está no nosso código. Nós temos uma norma, mas o Supremo já vem anulando algumas questões, alguns processos. E aí nós vamos cair na prescrição e aquela velha história. Queria saber, mestre nosso, de todos aqui, qual é a sua opinião, o que nós, aproveitando que nós estamos com os ministros aqui presentes e alguns colegas que têm esse problema nas auditorias. Obrigado. Como doutor Eli, é uma honra responder a primeira pergunta formulada por a doutora Eli. Ela abrilhantou, né, o nosso curso e foi aprovada em 4 concursos. Então, realmente é um exemplo para quem quer fazer concurso, inclusive do Ministério Público também, né? Não ingressou por questões apenas burocráticas, mas realmente o Ministério Público perdeu um excelente integrante. Mas, assim como eu dizia há pouco, realmente na minha palestra eu falei sobre o tema. O Código de Processo Penal Militar ele quis dispor de modo diverso, tanto que, até o dia 1º de janeiro de 1970, quando entrou em vigor o CPM, o antigo CJM fazia ao contrário, como é hoje na legislação comum. Era a qualificação e a última peça era o interrogatório do acusado. O legislador quis dispor de modo diverso, o Código Penal Militar realmente dispõe de modo diverso, esse é o meu ponto de vista. Agora vamos à questão prática. Todavia, com as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, eu não vejo como se resistir tentando manter o sistema correto, que eu acho correto, do Código de Processo Penal Militar. Por quê? Porque nós estaremos contribuindo para a impunidade. Inclusive, muitos advogados mais inteligentes, evidentemente, advogado tem direito de fazer isso, pode aguardar a ação penal estiver quase no final, ingressa no Supremo Tribunal Federal, consegue a anulação, pode exatamente ensejar a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, estará sendo colaborado com a impunidade. Esse é o meu ponto de vista. O excelentíssimo senhor juiz auditor da 6ª CJM, o doutor Arizona, tem uma dúvida e gostaria de que o senhor contribuísse para esse debate. O senhor acredita que o direito do réu ao silêncio no interrogatório deveria ser contrabalançado com crime de perjúrio? É a indagação do nosso doutor. Complementando, em outras palavras, se o réu, sem prejuízo do direito ao silêncio, e o ofendido, sem o prejuízo de não se incriminar, deveriam prestar compromisso legal de dizer apenas a verdade, sob pena de cometer um crime? São essas as indagações postas pelo nosso prezado doutor Arizona. Bom, pela razão da Constituição Federal, né, ele não está
como o réu não está obrigado realmente a fazer declaração, né, que possa incriminá-lo, evidentemente ele acaba tendo esse resguardo. Então, tecnicamente, não vejo como realmente nós alterarmos essa ordem. Todavia, tecnicamente, assim, opino. Na verdade, esse direito de se manter calado, realmente, ele acaba contribuindo para a impunidade, para a dificuldade, inclusive, da investigação criminal. Mas isso é perfeitamente admitido na Constituição Federal, no Pacto São José da Costa Rica. Eu não vejo como, a não ser se ele fizer uma declaração realmente praticando um ato calunioso sobre alguém. Vamos partir para o terceiro debatedor, que é o ilustre amigo Dr. Cláudio Amin. Já que o senhor não escreve os livros, nós temos que perguntar, então. Estamos aguardando algum tempo. Mas, professor, a Constituição estabelece que todas as decisões devem ser fundamentadas no Poder Judiciário. E o que ocorre no Conselho de Justiça é que os militares não fundamentam seus votos. Há um entendimento que não há necessidade. E dizem, não, no Tribunal do Júri, os jurados não são obrigados a fundamentar os seus votos, mas respondem a um questionário. Então, já houve casos do Ministério Público se manifestar pela absolvição, a defesa, obviamente, requereu a absolvição, eu absolvi e os demais membros do Conselho condenaram. Sob qual fundamento? Eu tenho que redigir essa sentença. Como o senhor vê isso diante da necessidade de fundamentação? E, segundo, aplicação de pena por militar. Eu entro numa sala de pós-graduação e pergunto quem sabe aplicar pena. Ninguém sabe aplicar pena, bacharéis em direito. Temos que aplicar o sistema trifásico. Como exigir isso do militar? Que ali eu não sou professor, sou juiz, eu não tenho que ensinar, na realidade. No júri, quem aplica a pena é o juiz togado. Não há uma discrepância aí? É verdade. Quanto à questão do livro, realmente nós estamos muito bem servidos, inclusive com o livro do eminente amigo, colega Ione também, né? E de outros colegas que têm escrito, o Renato e muitos outros. E em relação à lei de organização judiciária, essa sistemática do Conselho, realmente nós precisávamos de uma reformulação, porque nós temos nos tribunais, isso é tranquilo, quem é vencedor é que faz que lavra o acordo, prolata o acordo. Nas auditorias da Justiça Militar não tem como, né? Então, Vossa Excelência, como juiz auditor, no momento que tem que fazer, tem que procurar sentir as manifestações e os fundamentos daqueles que votaram contra, né? Agora, realmente é esdrúxulo, o procedimento é muito esdrúxulo. Em relação a outro procedimento, foi em relação exatamente, a dosimetria da pena. Ela é realmente complicada. Também uma mudança que poderia ser estabelecido perfeitamente, até na lei de organização judiciária, no Código de Processo também, porque o Código de Processo, inclusive, ele trata daquela matéria quando, por maioria, não se constitui maioria pela diversidade de votos, né? Então, eu acho perfeitamente numa reforma se atribuir ao juiz auditor a dosimetria da pena, porque é complexo, né? Realmente é complexo. Inclusive, as próprias circunstâncias judiciais, a intensidade do dolo, o grau de culpa que existe no nosso Código, na legislação comum não existe mais, mesmo o militar formado em direito, ele estudando hoje na legislação comum, ele vai ver a culpabilidade do agente, né? No nosso Código, não, a intensidade do dolo, o grau de culpa, maior ou menor extensão do dano causado. Então, uma série de disposições que não existe nem na faculdade, né? Então, perfeitamente concordo e acho que numa reforma deveria ser atribuída ao juiz auditor. Ministro William, encerrando esse período de perguntas. Muito obrigado, doutor Couto. Nós analisamos aquele questionamento da doutora Eli, se o interrogatório seria antes ou depois. Então, eu sempre vejo aqui no STM um formalismo muito grande, correto, tem que haver um formalismo, mas, na realidade, a gente tem que pensar no encarregado do IPM. Então, eu fui encarregado do IPM quando major, tenente-coronel, 3 estrelas e 4 estrelas, como encarregado do IPM, oficial-general. Tinha oficiais generais mais modernos e eu fui encarregado pelo ministro da Aeronáutica,
comandante da Aeronáutica, para fazer o inquérito. Eu fiz o inquérito, só para dar uma ideia, eu comandava o comando de Recife, comando aéreo regional, surgiu algo lá no 2 estrelas, né? Quer dizer, que não tinha nenhuma culpa no cartório, mas, na realidade, eu tive que escutar 72 testemunhas, inclusive crianças, com seus pais. Então, para o encarregado do inquérito, fizemos um estudo, né, com 2 oficiais que trabalhavam comigo, da área jurídica, 2 tenentes. Chegamos à conclusão que era muito mais prático e muito mais objetivo, apesar do formalismo do CPM, escutarmos o principal envolvido, o delator das diversas denúncias, por último. Porque ficaria muito mais prático. Quer dizer, escutei 72 pessoas, né, de diversos setores da unidade, e também as crianças envolvidas. Então, eu achei muito mais objetivo, de forma mais objetiva e mais prática, escutá-lo por último. Apesar que nossa documentação militar falava que tinha que ser primeiro, mas não ia adiantar nada. Eu ia escutar o ex-soldado, ele ia falar o que quisesse na prática, eu não ia saber de nada do que os 72 testemunhas me falaram antes. Então, era mais para dar um testemunho, né, prático, né? Isso eu era 3 estrelas em 2001. Em 2005, eu já era 4 estrelas e houve algo no Departamento de Aviação Civil e eu também fui devidamente indicado, coincidentemente, para fazer um outro inquérito complicadíssimo. Também mais de 50 pessoas, aviação civil, companhias aéreas. A mesma coisa, se eu fosse escutar o principal denunciante logo de cara, como se diz, eu ia talvez ter que escutá-lo novamente. Então, era para dizer, é isso que a doutora Eli falou, eu achava que poderia haver uma possibilidade do encarregado do inquérito, com seu bom senso, escutá-lo antes ou depois, não ficarmos amarrados, não é? E eu tenho recebido também alguns relatórios que falam isso. Alguém quer que seja por último, outros que sejam depois. Era saber do senhor o que é que o senhor entende, né? Não poderíamos voltar, eu, pelo menos, na área militar, com justiça militar, voltarmos o que era antigamente do CPPM de outubro de 69? Não, exatamente. O senhor exatamente trouxe fundamentos que nós já tínhamos concluído que a melhor forma é exatamente acompanhar o Supremo. E essa resposta está melhor, né, na sua experiência, né, prática, né, uma experiência prática em que realmente o interrogatório, sendo no final, traz uma melhor contribuição para as apurações.